Não era para você ouvir isso, ela murmurou. O fazendeiro empalideceu na hora, não pelo que ouviu, mas pelo modo como ela disse, como quem sabe que acabou de perder o pouco de paz que ainda tinha. Ela não chorou, nem olhou para ele. Ficou ali, parada, com o vestido molhado de suor e poeira, como se a frase tivesse escapado sozinha e agora não houvesse mais jeito de puxar de volta. O fazendeiro largou a ferramenta na hora. O som do metal batendo no chão pareceu mais alto do que devia, porque ele entendeu, não o que ela disse, mas o que significava ela ter dito aquilo justo ali, justo naquele lugar, justo naquele dia, justo depois de tudo o que estava sendo escondido. Ela tentou se afastar, mas era tarde. Agora ele sabia. E se ele sabia, alguém podia descobrir. E se alguém descobrisse, alguém ia morrer. Ficaram em silêncio por um tempo que não dava para medir com ponteiro. Só se ouvia o estalo da madeira seca no curral e o zumbido teimoso de um mosquito que não sabia a hora de parar. Ela levou a mão até a barriga como se quisesse proteger algo ou esconder. Mas não havia nada aparente, só o gesto. E o gesto dizia mais do que qualquer palavra que ela tivesse engolido até agora. Eu não queria que fosse assim, disse, quase como se falasse para ela mesma. O fazendeiro respirou fundo. Olhou em volta, como se o próprio mundo pudesse ouvir o que eles não tinham coragem de dizer em voz alta. Aquilo não era romance, nem pecado. Era outra coisa. Era coisa que se leva para a cova, ou que mata antes da hora. Ele deu 2 passos em direção a ela. Devagar, como quem se aproxima de animal ferido que ainda pode morder. Ela recuou. Não muito. Só o suficiente para ele perceber que tinha medo, mas não dele. De algo maior. De algo que os dois conheciam, mas fingiam não ver. Quanto tempo? Ele perguntou. Ela não respondeu. Olhou para o chão de terra rachada, para as próprias mãos, para a cerca velha que nunca ia ser consertada. Quanto tempo, Ana Júlia? O nome soou diferente quando ele disse, como se fosse a primeira vez que pronunciava direito, como se todas as outras vezes tivesse sido ensaio e agora fosse a única que importava. 3 meses, ela disse baixo, tão baixo que ele quase não ouviu, mas ouviu. E de repente tudo fez sentido. Os olhares dela na missa, o jeito que ela sentava mais longe da mesa quando o coronel vinha jantar, as idas ao poço quando não era hora de buscar água, o modo como ela se encolhia quando alguém perguntava se estava doente. Ele passou a mão pela boca, sentiu o gosto de ferro da própria saliva, tinha mordido a língua sem perceber. Ele sabe? Ela balançou a cabeça. Não. Ou talvez não quisesse que soubesse, ou talvez já soubesse e estivesse fingindo que não. O fazendeiro olhou para o céu. Não tinha nuvem, nunca tinha. Fazia 4 meses que não chovia. E agora isso, agora ela, agora o que eles fizeram. Você vai contar para ele? Ana Júlia soltou uma risada sem graça, sem alegria, sem nada além de desespero cansado. Contar o quê? Que eu sou da família dele, que meu pai devia dinheiro e ele aceitou eu como pagamento, que quando ele me toca eu fecho os olhos e imagino que estou em outro lugar? O fazendeiro sentiu o estômago revirar. Conhecia aquela história, todo mundo no vilarejo conhecia, mas ninguém falava, porque falar era assinar sentença de morte. O coronel não perdoava, nunca perdoou. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Não tinha lágrima, só suor, só cansaço de quem carrega peso demais há tempo demais. E se for seu? Ela perguntou de repente. A pergunta ficou no ar como tiro que ainda não acertou o alvo. Ele não respondeu, porque não sabia, porque não podia saber, porque se fosse dele, então tudo ia desmoronar, e não teria piedade, nem fuga, nem jeito de voltar atrás. Ana Júlia deu mais um passo para trás, e outro, como se estivesse se despedindo sem dizer tchau, como se cada centímetro de distância fosse um pedaço dela que ficava para trás. Eu não devia ter vindo aqui. Mas veio, eu sei.
Ela virou as costas e caminhou em direção ao portão de madeira carcomida. O fazendeiro ficou parado, imóvel, como estátua de sal que não tem coragem de derreter. E quando ela sumiu na curva do caminho, ele percebeu uma coisa: a ferramenta que tinha largado no chão não era dele, era do coronel. 6 semanas antes, o fazendeiro acordou com o som de cavalo batendo casco no terreiro. Não era dia de visita, não era dia de nada, mas lá estava o coronel, montado no alazão preto, parado em frente à casa como quem já decidiu que aquilo ali também é dele. O fazendeiro saiu descalço, sem camisa, com a marca de travesseiro ainda no rosto. Não teve tempo de se arrumar. O coronel não esperava, nunca esperava. "Bom dia, seu Jacinto", disse o coronel sem descer do cavalo. "Bom dia, coronel. Vim buscar minha ferramenta. Deixei aqui semana passada quando consertamos a cerca." O fazendeiro nem lembrava de cerca nenhuma sendo consertada, mas sabia que discordar era pior que mentir. "Tá guardada no galpão, coronel, vou buscar." "Não precisa, eu espero aqui." E esperou, parado, com aquele olhar que não pisca, que não ameaça, mas também não precisa, porque todo mundo já sabe do que ele é capaz quando contrariado. Jacinto foi até o galpão. Procurou entre as ferramentas velhas, as cordas, os sacos de ração que já tinham mais teia de aranha que grão. Não achou nada que parecesse do coronel. Tudo ali era dele. Ou tinha sido, ou nunca foi de ninguém. Quando voltou de mãos vazias, o coronel ainda estava lá, mas não estava sozinho. Ana Júlia estava ao lado do cavalo, de pé, quieta, com um cesto de pano na mão, olhando para o chão como se o chão fosse o único lugar seguro do mundo. "Trouxe pão, coronel", ela disse. "Deixa aí na varanda." Ela obedeceu. Subiu os 3 degraus de madeira podre, colocou o cesto e ficou parada, esperando ordem para voltar, ou para ficar, ou para sumir. Jacinto sentiu algo estranho. Não era ciúme, nem raiva. Era outra coisa, um incômodo que não tinha nome. Como quando se vê passarinho preso em gaiola e sabe que não pode soltar, mas também não consegue parar de olhar. "Não achei a ferramenta, coronel. É porque eu não deixei aqui", disse o coronel, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "Só queria ver se você era homem de palavra ou se mentia na primeira chance." Jacinto engoliu seco. "Eu não minto, coronel." "Eu sei. Por isso você ainda está vivo." O coronel puxou as rédeas e virou o cavalo. Ana Júlia desceu da varanda correndo, quase tropeçando, e seguiu atrás dele a pé, como cachorro que sabe que se ficar apanha e se correr também. Jacinto ficou vendo os dois sumirem na poeira da estrada e percebeu que ela tinha olhado para trás. Só uma vez, rápido, mas tinha olhado, e ele tinha olhado de volta. Os dias seguintes foram iguais: seca, sol, silêncio. Jacinto cuidava das poucas reses que ainda não tinham morrido, consertava o que não tinha conserto e fingia que não pensava nela. Mas pensava. Toda vez que ia ao vilarejo comprar querosene ou trocar farinha, ela estava lá. Na venda do Zé Ferreira, ou na porta da igreja, ou simplesmente sentada na sombra de uma árvore seca, olhando para lugar nenhum. E toda vez ela olhava para ele. Não muito, só o suficiente. Foi numa dessas vezes que ela falou pela primeira vez: "Você conhece o caminho do Poço Velho?" Jacinto parou, olhou em volta, ninguém prestando atenção, ou fingindo que não prestava. "Conheço. Vou lá amanhã, de tarde, buscar água limpa." Ela não esperou resposta. Virou e foi embora, e Jacinto ficou ali, com o saco de farinha pesando no ombro e uma pergunta martelando na cabeça. Por que ela tinha dito isso? No dia seguinte ele foi. Não tinha pensado, não tinha decidido, simplesmente foi, como quem é puxado por corda invisível. O Poço Velho ficava longe do vilarejo, lugar abandonado, onde antes tinha fazenda grande e agora só tinha resto de parede e mato seco. Ninguém ia lá, ninguém precisava, tinha água mais perto,
Mas ela estava lá, sentada na borda do poço, com os pés balançando, sem balde, sem corda, sem nada que justificasse a história de buscar água. Quando viu Jacinto, ela não se assustou, nem sorriu, só ficou olhando, como se estivesse medindo se tinha feito certo ou errado em chamar ele ali. Pensei que não viesse, disse. Pensei o mesmo. Ela levantou, limpou a poeira da saia, caminhou até ele, devagar. E quando estava perto o suficiente para ele sentir o cheiro de sabão e suor, parou. Eu preciso te contar uma coisa. Então conta. Não aqui. Alguém pode ver. Eles caminharam até os restos da casa velha. Entraram no que tinha sido a cozinha. Paredes rachadas, teto caído, chão de terra batida cheio de pegada de bicho. E foi ali, naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens, que ela disse: ele me machuca. Jacinto não perguntou quem. Não precisava. Todo mundo sabe, ele disse. Saber não é a mesma coisa que ver. Ela levantou a manga do vestido. Tinha marca roxa no braço, recente, ainda inchada. E tem mais. Ela continuou sem emoção na voz, como quem relata o tempo. Mas essas não dá para mostrar. Jacinto sentiu a raiva subir, mas era raiva inútil, porque o que ele ia fazer? Enfrentar o coronel? Morrer antes do pôr do sol? Por que tá me contando isso? Ana Júlia olhou nos olhos dele, e pela primeira vez, Jacinto viu algo que não era medo, era outra coisa, algo perigoso, porque você é o único que olha para mim como se eu ainda fosse gente. E então ela se aproximou e encostou a testa no peito dele, e ficou ali, parada, respirando, e Jacinto não soube o que fazer com as mãos. Se abraçava, se afastava, se fingia que aquilo não estava acontecendo. No fim, abraçou, e foi o pior erro que já tinha cometido, porque a partir daquele dia tudo mudou. A terceira vez que se encontraram no Poço Velho, ela tirou a roupa. Não disse nada, só tirou. Como quem tira casaco porque está calor, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jacinto virou o rosto. Ana Júlia. Não fala. Ela cortou. Não fala nada. Só olha. Ele olhou e viu. Viu as marcas, as roxas, as amareladas, as que estavam sarando, as que nunca iam sarar. Viu a costela marcada, o ombro deslocado que tinha voltado para o lugar torto. Viu a queimadura de cigarro no quadril. Viu tudo o que ele já sabia, mas nunca tinha querido enxergar de verdade. Ele disse... Ela começou com a voz tremendo. Disse que se eu contasse para alguém, matava meu irmão, que ia arrancar o coração dele na frente da minha mãe e fazer ela comer. Jacinto fechou os olhos, mas não adiantava. A imagem já estava gravada. E você acredita? Eu vi ele fazer pior. Ela vestiu a roupa de novo, devagar, como quem veste armadura que não protege de nada, e então se aproximou dele, e dessa vez não parou, encostou o corpo todo, colou a boca no pescoço dele, respirou fundo, como quem tenta memorizar cheiro antes de esquecer para sempre. Me toca, ela pediu. Eu não posso. Por favor. E ele tocou. Não foi amor, nem desejo. Foi desespero, foi raiva. Foi tudo o que não tinha nome e não devia existir, mas existia mesmo assim. E quando terminou, os dois ficaram ali, deitados na terra seca, olhando para o teto que não existia mais, para o céu que nunca mudava. Ele vai descobrir, disse Jacinto. Eu sei. E vai matar nós dois? Eu sei. Então por que fizemos isso? Ana Júlia virou de lado. Olhou para ele com aqueles olhos fundos, cansados, velhos demais para a idade que tinha, porque eu precisava saber. Saber o quê? Se ainda consigo sentir alguma coisa. Jacinto não respondeu, porque não tinha resposta, porque tudo aquilo estava errado. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa certa que tinha acontecido em meses. Eles se encontraram mais vezes, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo medo. E foi na quinta vez que ela disse:
Acho que tô grávida. O mundo parou. Jacinto sentou. Passou as mãos no cabelo. Tentou pensar, mas a cabeça não funcionava direito. Tem certeza? Não, mas tô sentindo coisas. O corpo tá diferente. Pode ser dele. Pode. Ou pode ser meu. Também pode. O silêncio voltou. Pesado. Sufocante. Se for dele, começou Jacinto. Se for dele, nada muda. Ele vai ter mais um herdeiro para humilhar quando crescer. E se for meu? Ana Júlia olhou para as próprias mãos. Para a terra embaixo das unhas. Para a pele rachada de tanto sol e tão pouco cuidado. Se for seu, então eu vou ter que escolher. Escolher o quê? Se conto a verdade e morre todo mundo. Ou se minto e morre só eu. Jacinto sentiu o peito apertar. Queria dizer que iam fugir, que iam para longe, que iam começar de novo, mas sabia que era mentira. O coronel tinha olhos em todo lugar, tinha gente que devia favor, tinha poder que não acabava na divisa da fazenda. Não tinha para onde correr. O que você quer fazer? Ele perguntou. Eu não sei. E essa foi a última coisa que disseram naquele dia. Quando ela foi embora, Jacinto ficou mais um tempo ali, olhando para o poço, pensando em pular, em acabar com tudo antes que tudo acabasse com ele, mas não pulou. Voltou para casa, deitou na rede e ficou olhando para o teto até o sol nascer de novo. E foi 3 dias depois que tudo desmoronou. Ele estava no curral quando ouviu o cavalo. Não precisou olhar para saber quem era. Conhecia o trote. Conhecia o barulho da sela velha rangendo. O coronel desceu do cavalo, amarrou no mourão e caminhou até Jacinto com aquele jeito de quem já sabe tudo, mas quer ver você mentir mesmo assim. Jacinto, coronel, preciso que você me faça um favor. O que o senhor precisar. O coronel tirou o chapéu, limpou o suor da testa, colocou o chapéu de volta. Ana Júlia está grávida. O coração de Jacinto parou. Sim, senhor, parabéns. O coronel deu um meio sorriso, frio, calculado. Não é meu. O chão sumiu debaixo dos pés de Jacinto. Como o senhor sabe? Porque faz 8 meses que eu não consigo. Silêncio. Problema de saúde, continuou o coronel como quem fala do tempo. O médico disse, não sai mais nada. Tô seco. Jacinto tentou engolir, mas a garganta não obedecia. E o senhor acha que... Eu não acho nada. Eu sei. O coronel deu 2 passos. Ficou a 1 palmo de distância, tão perto que Jacinto conseguia ver as veias estufadas no pescoço dele. Alguém botou filho nela, e esse alguém vai pagar. Coronel, Não era você, era... A pergunta veio como tiro, rápido, certeiro. Não, senhor. Tem certeza? Tenho. O coronel ficou olhando, medindo, procurando mentira, procurando medo, e achou os 2. Mas não disse nada, só deu um tapinha no ombro de Jacinto. Forte, quase violento. Ótimo, porque se fosse você, eu ia ter que te matar, e eu gosto de você, Jacinto. Seria uma pena. E foi embora. Deixou Jacinto ali, tremendo, suando frio, sentindo a vida escorrer entre os dedos. E foi nessa hora que Ana Júlia apareceu na curva do caminho e disse aquilo. Não era para você ouvir isso, porque ele tinha ouvido. Tinha ouvido ela conversando com outra mulher no dia anterior. Tinha ouvido ela dizer que o filho era do fazendeiro, que ia nascer em junho, que ia ter os olhos dele. E agora o coronel também sabia, ou ia saber. E quando soubesse, ninguém ia sobreviver. Ana Júlia sumiu na noite seguinte. Jacinto acordou com o barulho de cachorro latindo. Saiu descalço, com a espingarda na mão, achando que era onça, ou ladrão, ou o coronel vindo terminar o serviço. Mas não era nada disso. Era ela, parada no meio do terreiro, com um saco de pano na mão, descalça, com o cabelo solto, parecendo a assombração que não sabe que já morreu. Ana Júlia, ela não respondeu, só largou o saco no chão e começou a caminhar em direção à mata. Jacinto largou a espingarda e correu atrás. Aonde você vai? Embora. Embora para onde? Longe.
Ele segurou o braço dela. Ela parou, mas não virou. Ele sabe? Jacinto perguntou. Ainda não, mas vai saber. O povo fala, sempre fala. Então fica aqui, a gente dá um jeito. Não tem jeito, Jacinto, nunca teve. Ela virou. E pela primeira vez desde que tudo começou, estava chorando. Não era choro de desespero, era choro cansado. De quem já desistiu faz tempo, mas o corpo ainda insiste em seguir. Eu vou ter esse filho, ela disse. E ele vai crescer longe daqui, longe do coronel, longe de você, longe de tudo. E como você vai fazer isso? Tem um trem. Passa de madrugada na estação velha. Ninguém usa mais. Mas ainda passa. E se te pegarem antes? Não vão. Ana Júlia. Não vão porque você não vai deixar. Jacinto gelou. O que você está pedindo? Ela tirou alguma coisa do bolso. Era um papel. Dobrado, velho. Isso aqui é pro coronel. Você entrega amanhã. Diz que achou na porta da sua casa. Diz que não sabe quem deixou. O que está escrito? Que o filho é do capataz, que eles estavam se encontrando faz meses, que ele fugiu pro sul. Jacinto abriu o papel. Leu. Releu. Sentiu o estômago virar. Isso é mentira. Eu sei. O capataz não fez nada. Eu sei. O coronel vai matar ele. Eu sei. Silêncio. Ana Júlia segurou o rosto de Jacinto com as duas mãos. Olhou fundo nos olhos dele. Eu não tô te pedindo para salvar o capataz. Tô te pedindo para salvar meu filho. Nosso filho. Não, ela disse. Firme. Meu filho. Você nunca mais vai ver ele. Nunca mais vai saber dele. Ele não é seu. Nunca foi. Nunca vai ser. Lágrimas descendo. Voz quebrando. Mas olhar duro. Decidido. Se você me ama de verdade, você entrega essa carta e esquece que eu existi. Jacinto sentiu algo se romper dentro dele. Algo que não tinha nome, que talvez nunca tivesse existido de verdade. Ela soltou o rosto dele, deu um passo para trás. 2, 3. Eu vou agora. Não me segue, não me procura, não me enterra quando ouvir que morri. Ana Júlia, espera. Mas ela já estava correndo, sumindo no escuro, levando tudo com ela. O filho. A verdade, o pouco de humanidade que ainda restava naquele lugar esquecido. Jacinto ficou parado, com o papel na mão, com a escolha envenenada queimando os dedos. Podia rasgar, podia queimar, podia fingir que nunca recebeu. Mas aí o coronel ia investigar, ia descobrir, ia matar ela, ia matar o filho, ia matar ele. Ou podia entregar e condenar um inocente, e salvar o filho que nunca ia conhecer. Não tinha escolha certa. Nunca teve. No dia seguinte, Jacinto bateu na porta da casa grande. Entregou o papel para o coronel. Disse que achou na porta. Disse que não sabia de nada. O coronel leu, amassou o papel e sorriu. Eu sabia, disse. Eu sempre soube que tinha cobra no galinheiro. No mesmo dia, o capataz foi encontrado enforcado na árvore perto do rio. Dizem que foi suicídio, dizem que deixou carta confessando, dizem muita coisa. Mas ninguém procurou Ana Júlia, ninguém perguntou por ela, foi como se nunca tivesse existido. Jacinto continuou a rotina. Sol, seca, silêncio. Mas toda noite, antes de dormir, olhava para a estrada, esperando ver ela voltar. Esperando ouvir que tinha conseguido, que estava viva, que o filho tinha nascido, mas nunca ouviu nada. Até que um dia, 6 meses depois, encontrou uma carta embaixo da porta. Sem remetente, sem assinatura, só 3 linhas. Nasceu, tem seus olhos, nunca mais escrevo. Jacinto leu, releu e queimou, porque tinha coisas que não podiam existir, nem em papel, nem na memória, só no silêncio. E o silêncio, naquele sertão seco e esquecido por Deus, sempre foi mais pesado que qualquer palavra. Ele guardou as cinzas num pote velho, enterrou no fundo do quintal e nunca mais tocou no assunto, nem quando o coronel apareceu meses depois perguntando se tinha visto Ana Júlia.
Nem quando o irmão dela passou pedindo notícia. Nem quando a mãe dela morreu chamando o nome da filha. Jacinto só balançou a cabeça. E disse que não sabia de nada. Porque era verdade. Ele não sabia de nada. Só sabia que em algum lugar, longe dali, um menino crescia sem pai, sem nome, sem história, e que talvez fosse melhor assim. Porque algumas histórias não merecem final feliz. Merecem só silêncio. E o silêncio, no fim das contas, sempre vence.